Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, estão nos acompanhando pela live, né? E vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Amém? Então, Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, seja nos constrangendo, seja nos quebrantando, levando-nos cativo até o Senhor, Pai, para que possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, quando Paulo escreve à igreja de Filipos, chamando a razão, o entendimento de conhecer, de saber quem é Deus, em confiar em Deus, confiar, entregar suas vidas a Jesus Cristo. E neste texto da Bíblia, né, ele deixa bem claro que temos promessas de fidelidade de Deus, e nós sabemos, quando lemos a palavra de Deus, que Ele cumpre as suas promessas, e Ele é fiel à palavra que Ele diz, de nos abençoar, de nos exaltar, de nos salvar, principalmente. Não que nós merecemos, né, já falamos isso várias vezes, não é fiel nem a nós mesmos, que nós não somos dignos de uma fidelidade de Deus, mas aquilo que Ele tem nos dito, que tem nos prometido. Então, Ele não vai deixar de nos prover, Ele não vai deixar de dar a proteção que nós necessitamos, toda a sorte de bênção nós temos. E parece tão simples quando a gente fala e nós lemos e ouvimos tantas vezes de crer em Jesus Cristo, de confiar, mas tem uma coisa muito difícil, a tarefa, né, do cristão é muito difícil e consiste nessas três palavras: não andeis ansiosos. Ao mesmo tempo que nós falamos que cremos em Jesus Cristo, que cremos em Deus, mas as três palavrinhas aí, não estejais ansiosos, é muito complicado, né? Não é tarefa assim, muito fácil de cumprir, porque cá entre nós, todos nós, um dia ou outro estamos ansiosos, né? Não quer dizer que nós sofremos de ansiedade. Alguns sim, né? Às vezes dá aquela ansiedade ou aquela preocupação, uma coisa ou outra, que a ansiedade, na verdade, é uma preocupação excessiva, não dá conta de se controlar. Isso sim é ansiedade. Eu espero que ninguém aqui sofra desse mal, né? Que é terrível, a ansiedade, né? Ansiedade por si só, né? Causa muitos males. Mas a exortação de Deus, então, é nesse sentido. Não andeis ansiosos. Isso não é só um mero conselho de Deus ou uma palavra romântica, né? Deus não é muito romântico nesse quesito, né? De não andar ansioso. Isso é uma ordem de Deus. Fala assim, olha aqui para mim, ó. Olha para mim, Deus falando assim, ó. Não sou eu que te criei, não sou eu que dei o meu filho amado na cruz do Calvário para te salvar, não sou eu que prometo e cumpro todas as minhas promessas. Então por que vocês estão tão ansiosos, tão desesperados, tão agoniados, ao ponto de não confiar em mim? E nós sabemos, né, eu cito sempre, acho que se não for 100%, mas 99,9% eu uso o povo de Israel, o exemplo do povo de Israel ali na Bíblia, que todas as vezes que confiava em Deus as coisas davam certo, todas as vezes que abandonava Deus as coisas davam errado, e o próprio Deus entregava ele na mão dos inimigos. E é assim conosco, não é diferente. Não somos o povo de Israel, mas somos a igreja de Jesus Cristo, e é a mesma palavra que Deus tinha para Israel, Jesus Cristo tem para nós, de confiar, a proteção, o socorro bem presente na hora da angústia. Mas nós temos aquela tendência ou aquela falta de fé em Deus, de não confiar,
de não crer e de não assumir essa tarefa pesada assim, muito difícil né? De confiar, de entregar completamente a Jesus Cristo. É muito bonito de falar, mas na hora da prática não é tão simples assim. Mas ainda é possível de confiar em Jesus Cristo. E Deus, ele é tão poderoso e ele é um zelo tão grande por nós que nós realmente não precisamos estar ansiosos. Ele cuida de nós, né? De forma assim, racional e teoricamente, né? Nós, com a compreensão, a nossa inteligência, nós sabemos de tudo isso. Talvez o que pega e sempre pega é na hora de colocar em prática, de testemunhar essa nossa confiança em Jesus Cristo. Na hora de experimentarmos as provações que a vida nos oferece e ainda assim permanecermos firmes em Jesus Cristo. Sem estar preocupado, amanhã, né? Imagino eu que muitos de nós aqui hoje já estavam pensando, amanhã, que hora que eu tenho que levantar, já está calculando na mente tudo que tem que fazer, será que vai conseguir, será que vai dar certo? E aí vai, né? Cada um nas suas atividades, mas acredito que a maioria, ou boa parte, já está preocupado com amanhã, que como é que vai ser amanhã, né? E o João Gabriel leu tão bem na abertura aí, né? Não vai acrescentar nem uma hora, nem um minuto a mais na vida no final, né? Tanto que é melhor deixar, confiar. Lógico, Deus não está dizendo, nunca disse para você sentar lá, cruzar os braços, ficar com, né, de boa lá, tranquilidade, confiança em Deus, esperar em Deus. Não é isso, né? Ficar lá na sua poltrona confortável, lá com a cara para cima. Não, Ele está dizendo que você vai, se amanhã levantar cedo, cuidar das suas atividades, crendo que Deus vai prover todas as coisas. Se você perder a noite de sono e ficar descabelando, né? No meu caso não vai ser, né, tão difícil arrancar o resto dos cabelos, está pouco, mas não vai resolver. Não vai resolver nada. Já testemunhei muitas pessoas cometerem loucuras, né, assim, por não confiar em Deus e fazer tantas besteiras. No outro dia vai mais ser pior, né? Que não resolveu aquele problema e ainda arrumou mais um problema ainda. Então é melhor nós confiarmos em Deus, entregar as nossas preocupações totalmente a Deus, mas entregar. Não é uma parte, não é um pouco, uma porcentagem, não é reter um pouco para mim, confiar em mim mesmo. Lógico, eu tenho responsabilidade, tenho capacidade de resolvê-las, mas tudo segundo a direção, o temor, a direção do Espírito Santo de Deus em nós. Porque a ansiedade, ela é desnecessária, ela não vai resolver nada. Nós não estamos expostos a um destino cruel. Às vezes nós assistimos filme, lemos livro, e há mesmo na Bíblia lá, que as pessoas, os que não creem em Deus, os ímpios, né, eles acreditam em um destino cruel, né, e ainda que nós cremos que aqueles que não morrerem em Jesus Cristo, o destino será pior do que um destino cruel, da qual os pagãos lá, daqueles filmes lá, tudo que a gente assiste ou lê, mas nós cremos na justiça de Deus. Nós precisamos nos confortar no amor, na entrega ao nome de Jesus Cristo. Nós não estamos entregues ao acaso. Nós precisamos crer na direção. Pelo menos eu falo sempre nisso, e a Bíblia, né, baseado na Bíblia, que fala que pior de todos os homens, o pior, né, da pior espécie, aquele que é digno de lástima, é aquele que crê, que espera somente neste mundo. E aqueles que creem e esperam somente neste mundo, o que o mundo pode proporcionar, ele vai ser frustrado. Vai chegar um dia e vai acabar. Mesmo que ele viva toda essa vidinha terrena aqui, digamos assim, na felicidade humana que o mundo oferece, mas e aí, no dia que ele for encontrar com Deus? E já foi dito aqui várias vezes que 1 segundo no inferno vai apagar toda a felicidade que houve aqui na terra, com todas as regalias que possa se ter. Por outro lado, 1 segundo do céu vai apagar toda a memória de todas as dores,
que tivemos aqui nessa terra. Então é desnecessária essa preocupação, essa ansiedade, essa coisa assim de querer que seja tudo do meu jeito. Aliás, né, a Bíblia também já deixa claro que os planos, o pensamento de Deus são maiores do que os nossos. Então todos os meus projetos, sim, devo fazer projetos, mas segundo a direção de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos disso, né, da direção de Deus, né, do não acaso, né? Quando nós lemos lá em Ruth, quando ela veio lá com a sua sogra lá da terra de Moabe e veio para Israel, ela foi trabalhar nos campos lá de Moabe, e aí a gente fala assim, não, foi tanta coincidência, será que foi por acaso? Não, era Deus dando a direção. Até a descendência, a linhagem de Jesus Cristo, que vem lá de Davi, passou por aqui por Ruth, que era uma moabita. Mas tudo isso a gente vê a mão de Deus controlando toda a situação. Aí um desavisado ou um que lê só por ler, não, ela foi por acaso, né? Por acaso o Ruth foi lá trabalhar e deu coincidência que foi nos campos de Moabe, mas não foi. Foi a direção de Deus, a conduziu ali, sustentou, e ela veio se casar com Boaz. E nasce a linhagem de Davi. Então isso é a direção de Deus. Então quando nós só pensamos da nossa mente, né, e somos capazes de pensar, e nos preocupamos sim de fato, né, e às vezes, como eu disse, você pensar, planejar e projetar as coisas, até aí não é pecado, passa a ser pecado e passa a ser desnecessário, passa a ser ansiedade, quando nós colocamos Deus de lado. Quando nós não colocamos Deus acima do nosso entendimento. Quando eu quero resolver por mim mesmo. E cá entre nós, quantas vezes nós agimos assim? Vou agir por mim mesmo e vai dar certo. Algumas vezes aí coincide de dar certo, aí você continua achando que é você mesmo. Então toda essa preocupação não adianta. Pois o próprio Jesus Cristo diz, que em Mateus, acho que até pega um pouco do João Gabriel já disse, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, né? Em outra versão que ele leu, né? Vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas, né? E segue na sequência. Tudo aquilo que vai ser relacionado lá em Mateus 6, todas as nossas necessidades, Deus já sabe de antemão, está cuidando para que todas elas aconteçam. Aí talvez você pode me perguntar, mas pastor, então por que há tanta necessidade? Às vezes crentes, né, pessoas fiéis e até dizimistas, e ali está na igreja e levam a vida mesmo e passa por dificuldades. Talvez você vai questionar isso, mas então Deus não deveria abençoá-las de uma maneira que ela não tivesse nenhuma necessidade? Mas a Bíblia deixa bem claro em Jesus Cristo. Ele não foi para isso, não foi para bens materiais, ainda que Deus, se Ele quiser, Ele é dono do ouro, da prata, pode abençoar, e é uma das formas de bênção, mas não é só nisso. Às vezes a nossa preocupação está somente nisso, e Deus está pensando em coisas muito maiores. E acredito eu, e vale para mim e para muitas pessoas, que se tivesse um pouco a mais, não necessitaria de Deus, né? Estava satisfeito, tranquilo. Até nisso Deus controla. Talvez você não pense como eu, mas eu penso assim. Às vezes até uma necessidade ou, digamos assim, um pouco de bens materiais faz bem à pessoa. Que se ela tivesse um pouco mais, ela não precisaria de Deus. É difícil, às vezes, de entender isso. Porque todos nós queremos, já falei recentemente um pouquinho sobre isso, nós queríamos ter um pouco mais de conforto, a vida financeira um pouco melhor, faz parte. Mas Deus está no controle. Ele sabe que todas as coisas nós necessitamos. Se não veio ainda, ou se nunca virá, esse aí está o segredo de confiar em Deus. De não se tornar ansioso, não se tornar preocupado por coisa nenhuma. Quando a Bíblia diz por coisa nenhuma, é por coisa nenhuma mesmo. Quer seja bens materiais,
problema de família, e aí se estende aí uma gama muito grande sobre isso. E a ansiedade, essa preocupação excessiva, além de desnecessária, ela vai ser prejudicial. Ela vai prejudicar. Porque de maneira nenhuma nós somos capazes de solucionar muitos problemas. Li uma frase recentemente que eu achei muito interessante. A frase diz assim: as preocupações nunca eliminam as dores do futuro, mas acabam com o poder do presente. Você está muito preocupado, muito ansioso, muito angustiado, não vai resolver o problema lá na frente. Vai tirar a capacidade sua de resolver as questões do presente. Você vai estar tão focado, tão preocupado, que você não vai conseguir raciocinar direito, não vai conseguir pensar direito, não vai dar conta de agir de forma correta. E isso te prejudica. Está prejudicando o seu presente e muitas vezes o futuro. Aquilo que você está preocupado demais, não vai resolver. Quando nós estávamos no Juban, lá no Tio Bima, aí agora você me perguntar o ano, vai ser muita coisa. Mas o Lucas, que agora já está com a filho do pastor Assis, está até com a ordenação dele já agendada, que não me recordo o momento agora também, está lá no grupo da Ormiban, vai ser ordenado pastor lá, e era o ministro de louvor no dia, para quem estava lá, fala assim, na hora do louvor, ou na hora do culto em si, as pessoas perdem tempo pensando em coisas que nunca vai realizar e perde aquele momento de adorar a Deus. E eu fiquei pensando nele e coloquei aqui. Então isso, juntamente com essa frase, você está tão preocupado em resolver questões que você não vai conseguir, esquece de adorar a Deus, de glorificar o nome de Deus. Isso é ansiedade, isso é prejudicial. E a ansiedade, né, isso é comprovado cientificamente dentro da medicina, que a ansiedade ela traz enfermidades. Vai trazer a taquicardia, né, aquele batimento cardíaco, trazer úlceras, né? Vai te causar úlceras, né? Muito é comprovado pela ansiedade, o desgaste. Vai trazer obesidade, né? A pessoa está ansiosa, o que ela vai fazer? Comer para tentar aliviar o estresse, a ansiedade, a agonia, né? Aí vai lá e ataca a geladeira e engorda, vai causar mais um problema. Não resolveu aquele, causou mais um. E aí segue, né? Algumas listas aí que eu estive pesquisando aí, as tensões, o mau humor, o nervosismo, a pessoa que é ansiosa, geralmente ela é mal-humorada, ela é nervosa, ela não dá conta de se controlar. E aí vai causando um monte de males físicos, né? Só isso aqui. Quanto mais o espiritual. Vai te impedir de glorificar o nome de Jesus Cristo. Então ela é prejudicial. Quanto a Bíblia nos deixa claro aí nesse texto aí, que não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós devemos apresentar todas essas nossas necessidades, sim, as nossas questões, as nossas preocupações, os nossos problemas diante de Deus, nas nossas orações, nas nossas petições, para que isso nossa vida possa glorificar, possa render graças a Deus. Então lembre-se disso, cada vez que você estiver ansioso, aí, ou preocupado, sem saber o que fazer, vai lá se prostrar diante de Deus, dobre seu joelho diante de Deus, né? Aí ele fala dobrar, não quer dizer que você deva orar só ajoelhado, pode ser em pé, pode ser sentado, o que vale é a sinceridade do seu coração, a sua entrega, a sua sinceridade diante de Deus, as suas palavras, aí sim, aí será resolvido. Você vai ficar mais rico com isso? Talvez não. Mas você vai ter paz. A paz que excede todo o entendimento de qual esse texto diz. Então, eu acredito, né, que quando nós, né, estamos preocupados, nós agimos como aquelas pessoas que não acreditam em Deus. As pessoas que não acreditam em Deus não têm motivo para orar, para pedir a Deus. Mas às vezes nós que dizemos crentes, cristãos, salvos, nós agimos como aqueles que não creem em Deus. Quando nós nos preocupamos excessivamente, esquecemos que Jesus Cristo diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E essa referência, quando Jesus Cristo fala que venceu o mundo, ele venceu todo
tudo que envolve o mundo, todas as implicações que tem, as dificuldades que tem no mundo. Ele fala que vencer o mundo não foi só uma parte, tudo que envolve as tentações, as dificuldades, as ansiedades, tudo, ele já venceu. Então, só por si só, esse pequeno trecho do versículo já resolveria tudo. Eu venci o mundo. Se eu creio de fato e de verdade em Jesus Cristo, então por que eu estou tão ansioso, tão preocupado, tão desesperado, tão agoniado com as coisas à minha volta? O que você deve dizer, Senhor, ele venceu. Ou você crê que foi só uma encenação de Jesus Cristo? Foi só palavras agradáveis para te convencer? São só palavras agradáveis de Jesus Cristo para encher igrejas? Ou são palavras verdadeiras? São palavras de vida eterna? Eu venci o mundo. E tudo que envolve o mundo, todas as tentações, todas as dificuldades estão vencidas, estão abaixo dos pés de Jesus Cristo. Então nós devemos pensar sobre isso. Mas, se ainda, com tudo isso, ainda nos traz aflição, mesmo sabendo de tudo isso, nos traz inquietação, nós devemos olhar para a cruz de Jesus Cristo e crer que ali tudo isso foi pregado, foi cravado, foi crucificado com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele se entregou, subiu a cruz do Calvário, ele levou sobre si todo o pecado, toda a angústia, toda a dor. E aí podemos acrescentar toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o pecado, tudo foi crucificado ali com Jesus Cristo. Tudo foi derrotado, tudo foi vencido ali por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não há motivo. Se nós cremos, afirmamos que cremos no pagamento de todas as nossas dívidas ali na cruz do Calvário, nós devemos estar mais confiantes em Jesus Cristo. Porque senão, essa ansiedade, esse temor, essa preocupação excessiva vai tirar a nossa liberdade. Nós vamos estar presos. Provavelmente toda a preocupação, toda a ansiedade há coisas que, quando a pessoa tem, ela fica presa àquilo ali. Já viu as pessoas que são ansiosas, e sofrem de ansiedade? Não é, como eu quero deixar bem claro, ansiedade como uma enfermidade, sim. Não é só essa preocupação moderada, a necessidade ou o desejo de cumprir suas tarefas. Isso aí é normal. Estou dizendo que nós não devemos ter essa preocupação excessiva, que é a ansiedade, que é uma enfermidade. Ela está presa, ela não consegue sair, ela necessita de ajuda. Em muitos casos leva à depressão, que é um estágio ainda mais avançado. E já vi há uns anos as pessoas criticarem as pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem de depressão. Falam assim, vai pegar uma mala de roupa e vai lavar. A pessoa que fala isso não conhece, não sabe o que fala. Deveria colocar, mais uma vez, aquela pessoa diante de Deus e orar por ela. E pedir as misericórdias de Deus sobre aquela vida. Que eu conheço de perto, tem na minha família, a esposa de um irmão meu que sofre de depressão há muitos anos. E é crente. Mas ela não dá conta de resolver. Ao ponto dela falar para o meu irmão, quando os filhos eram pequenos, me larga e arruma outra esposa para ajudar a cuidar dos filhos, que eu não consigo. E ela não dava conta mesmo. Não dava conta de fazer um almoço para as crianças que eram pequenas. Tanto que o meu sobrinho, o filho dela que era mais velho, com 8 anos, já assava bolo, ligava, perguntava, avó, como é que faz tal bolo assim, que nós queremos comer o bolo, e minha mãe não consegue fazer. É terrível. Quem convive ou vê de perto as pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, sabe o que é. Então, se você já pensou, já falou isso, pede perdão para Deus, que a pessoa não dá conta de dominar ela mesma. Ela está presa, está acorrentada àquele mal e necessita do agir, do poder de Deus sobre ela. Então isso é terrível, Então o Pai Celeste, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele encara isso como um problema na vida da pessoa. E nós devemos
usar de misericórdia e pedir a graça de Deus sobre aquela vida, para libertar. E nós, como começamos a preocupar um pouco mais, devemos parar e pensar, espera aí, preciso de ajuda, preciso de chegar diante do meu Deus, orar, e às vezes não é suficiente, que eu não consigo, devo correr para o meu líder, para o meu pastor, né, o líder imediato do departamento, falar assim, eu preciso. Às vezes é tão terrível isso que a pessoa nem consegue, às vezes. Mas quando ainda está no início, ela sim, ela ainda é possível. Espero que nenhum de vocês, nenhum de nós estejamos nesse nível, mas se algum dia perceber que está começando a entrar por esse caminho, corre logo e pede ajuda. Clame por ajuda, né? Seja as suas petições para que não enverede por este caminho, né? Porque muitas pessoas têm sofrido com isso, né? Com essa preocupação, com esse medo. Tem medo de tudo, né? Hoje em dia é classificado igual fobia disso, fobia daquilo, e aí vai, né? E às vezes a gente ri, né? Faz piada. Triste a situação, mas é um caso muito sério, né? E nós precisamos reconhecer que nós dependemos do nosso Senhor para tudo isso. Porque os problemas não são sempre solucionados de forma imediata. Às vezes demora algum tempo, mas em Jesus Cristo nós somos libertos. Somos libertos da pressão de todos eles. E resolve em Jesus Cristo. Lógico, né? Jesus Cristo deu condições, deu capacidade ao homem de estudar, né? Tem psicólogo, psiquiatra, tem psicanalista, né? Tem tudo isso para auxiliar. Mas já parou para pensar que em tudo isso, esses profissionais da área aí, foi dado por Deus para resolver? E não é errado ao crente. Às vezes, né, nós cometemos até aquele erro, assim, vai em Jesus Cristo, porque você não confia em Jesus Cristo. Não, a pessoa, às vezes, como eu disse, está tão presa, tirou a sua liberdade até de se chegar diante de Deus, e Deus nos dá profissionais na área da saúde para cuidar. E, lógico, acima de tudo, de todas as coisas, está Jesus Cristo. Né? E se puder buscar um profissional que seja cristão, melhor ainda, né? E lembrando sempre, vamos orar. Né? E lembro lá, né, a referência agora me foge à memória, mas quando estiver enfermo, nós devemos orar. Colocar nossas mãos sobre ele e orar. E orar para que possa ser liberto, possa ser curado, possa ser restabelecido. Porque se persistir a ansiedade, né, a pessoa acaba pecando. A ansiedade se torna pecado, porque ela perde o controle. Vai começar a blasfemar contra Deus, murmurar, as preocupações, os problemas vai ser muito grande. Porque ela começa a duvidar do poder de Deus. E o pecado maior é duvidar, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é duvidar da salvação em Jesus Cristo, do poder do agir de Deus. Então, por isso é um problema muito sério. E às vezes nós passamos, né, em branco aí, e não pensamos, não falamos, não procuramos ajuda, falamos pouco sobre isso. Mas a sabedoria de tudo isso é voltar para Deus, buscar e agir de forma a ser solucionado o problema. Porque isso muito nos interessa, estar com o corpo e a mente saudável. E a nossa vida espiritual ainda mais. Crendo em Jesus Cristo, confiando nele todos os dias. Nós não devemos nos preocupar, e eu falando agora assim, não quando já está diagnosticado a enfermidade ou a patologia de ansiedade ou de depressão, mas quando está no estágio inicial. Nós devemos lançar todas as nossas preocupações na cruz de Jesus Cristo. Porque, como eu já disse anteriormente, é ali que foi pago tudo isso. Tudo isso foi pago ali na cruz de Jesus Cristo. Toda a nossa... E a maior demonstração do zelo, do cuidado de Deus é a cruz no Calvário.
Se você tem dúvida de que Deus cuida de você, que Ele preocupa, preocupa-se no sentido de ter zelo, cuidado por você, é só olhar para a cruz de Jesus Cristo, a cruz no Calvário, ver Jesus Cristo ali crucificado. Foi por mim, foi por você. Então não há necessidade de desespero na nossa vida, de achar que não tem solução. Tem. E quero frisar mais uma vez, não estou falando das pessoas que já não estão no estágio de ansiedade, diagnosticado, e de depressão. Estou falando de pessoas saudáveis que perdem o seu tempo de forma desnecessária, murmurando, reclamando e tentando achar culpa ou culpados, tentando colocar a culpa em outras pessoas, quando nós devemos olhar para Jesus Cristo, descarregar todos os nossos problemas na cruz de Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo não morreu em vão. Porque se eu for resolver por mim mesmo, da minha forma, por que Jesus Cristo morreu? Aqui isso que a Bíblia diz que foi em vão. Quando eu não creio, quando eu não deposito a minha confiança em Jesus Cristo, aí sim passa a ser pecado. As minhas aflições, a minha dificuldade passa a ser pecado. E aí o texto de Paulo aí, então, aos Filipenses, diz que nós devemos lançar todas as nossas petições, as nossas súplicas e ações de graça. E no 7, entender que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então há algo que foge ao nosso entendimento. A nossa confiança em Deus, ela excede a racionalidade do ser humano. Não que o nosso culto não seja racional, não que a nossa fé seja um salto no escuro, mas aqueles mistérios que o homem não cabe entender ou ele não consegue entender. É um Deus, é um ser tão supremo que a minha mente não é capaz de compreendê-lo. Mas, naquela parte ainda que me compete compreender, eu creio que Deus está no cuidado, está no controle da minha vida. Se fosse um ser limitado, fosse um ser que nós dessemos conta de compreender, seria falho como nós. Nisso reside a grandeza e o mistério da soberania de Deus. Aquilo que você não consegue resolver, somente um consegue, que é o nosso Deus. Nisso isso que excede o entendimento, excede a compreensão do ser humano, excede a resolução do problema através do ser humano. É onde entra Deus, onde eu devo orar, crendo que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Então se torna pecado quando eu não creio dessa forma, quando eu não suplico a Deus e quando ainda mais que eu não sou grato a Ele por tudo que Ele já fez na minha vida. Quando eu não chego até Ele com ações de graça. O que é ações de graça? É simplesmente agradecê-lo pela minha existência, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na minha vida. Então nós devemos agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele me concede. Talvez as pessoas podem falar, mas pastor, eu passo por tanta dificuldade, às vezes eu não vejo, não sinto o agir de Deus na minha vida, mas Ele tem cuidado, tem falado. Uns poucos tempos atrás eu disse que a forma que Deus mais usa para falar hoje é o nosso coração. Às vezes você fala assim, eu não sei como aconteceu isso, mas Deus falou sim, você sabe, foi Deus que falou. E Ele cuida agora, dos problemas futuros. Tudo isso nós devemos ser gratos a Deus. E a cruz, então, a cruz de Jesus Cristo, a cruz ali no Calvário é o lugar que nós podemos nos chegar a Ele, confiante que Ele vai resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. E agora quero separar mais uma vez a ansiedade não como enfermidade, mas a ansiedade de descontrole temporário das coisas, quando você está aí tão preocupado que às vezes perde um pouco da
da noção das coisas, mas lance elas sobre a cruz de Jesus Cristo. Para encerrarmos, quero deixar um texto, né, de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lance sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu temor, toda a sua dúvida, todas as suas preocupações, tudo aquilo que você tem desejado realizar, tudo aquilo que você não tem conseguido. Lance sobre Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. E o cuidado de Deus é maravilhoso. Só para quem experimenta o cuidado de Deus sabe o que eu estou falando. O cuidado de um pai, de uma mãe com um filho já é necessário e já é muito grande. E a gente vê e comprova, assim, basta a gente olhar, observar uma criança ou uma pessoa que seja, que tem alguém que cuida dele com amor, com toda a dedicação. Você vê a diferença daqueles que não têm todo aquele cuidado. Agora imagina nós que temos o cuidado sobre nós do próprio Deus. A pessoa que confia em Deus, que tem sobre ela o cuidado divino, é diferente. Ainda que falta muita coisa, ainda que a vida aos olhos do mundo não pareça aquela maravilha toda, mas ela é diferente. E a gente olha, né, aquelas pessoas humildes, né, pobres, tem uma casinha humilde, outras tem uma casinha humilde ainda que não é dela, é alugada ou emprestada, ou sei o que lá, e é feliz, consegue sorrir, tranquilo. E você vê pessoas que moram praticamente num palácio, que tira a própria vida. É disso que esses textos que eu li na Bíblia diz. Essa paz que excede todo o entendimento. Esse cuidado de Deus, a mão de Deus sobre a vida das pessoas. Quando Ele diz para nós lançarmos toda a nossa ansiedade. As pessoas que não têm Deus vão lançar a sua ansiedade onde? Vai buscar o auxílio onde? Aonde busca nas drogas, nas bebidas, na prostituição, e aí segue. E muitos ao ponto de tirar a própria vida, porque não tem Jesus Cristo. Não tem onde lançar a sua ansiedade. Não tem onde confiar, não tem onde se agarrar. Então pense sobre isso. Ore. Clame a Deus em tudo, em todas as suas dificuldades. Quer sejam as pequenas, quer sejam as grandes, lance elas aos pés de Jesus Cristo. Mas não só entregue a Jesus Cristo só por entregar, mas crendo que Ele é poderoso para resolver. Porque senão não vai adiantar também. Só falar, não entreguei a Jesus Cristo. Falar por falar não vai resolver. Crendo que no tempo dele, e não compete a mim nem a você determinar qual seja o tempo, mas no tempo dele Ele vai te responder, vai cuidar, e Ele tem cuidado de nós. Hoje vai cuidar para todo sempre. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. A sua demonstração maior de amor de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, onde nós devemos lançar todas as nossas preocupações, nossas dificuldades, nossos temores, nossa ansiedade, crendo que ali Ele será crucificado, será morto ali junto com Jesus Cristo, será apagado. Mas que Jesus Cristo ressuscitou e vive eternamente e tem preparado um lugar para nós. Nós não devemos nos preocupar com este mundo pequeno, caído, pecaminoso. Devemos nos alegrar em Jesus Cristo, porque Ele está preparando o lugar para nós. Nós moraremos eternamente junto com Ele. Cremos no Senhor. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, livra de todo mal, livra de toda preocupação, de toda ansiedade nesse tempo, Pai. Guarda a mente, o coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cada dia entregar
e confiar as nossas vidas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, estamos cerrados. Que Deus nos abençoe.